Olá, meninas, muito boa noite, sejam bem-vindas. Hoje é aquela nossa aula para lá de especial. Nós vamos falar de classes de medicamento, mas hoje é uma classe de medicamento específica. Nós vamos falar de medicamentos para diabéticos. Quais são os cuidados, quais são os tipos de insulina que tem, quais as orientações, quais são os insumos que são vendidos junto com as insulinas, tá? Mas para que você possa ver aí o mesmo que a professora, eu vou compartilhar a tela com você. E vou iniciar nossa aula com a seguinte mensagem. Você tem 3 escolhas na vida: desistir, ceder ou dar o melhor de si. O meu conselho profissional é sempre: dê o melhor de si, faça a sua parte, peça para Deus sabedoria, que se você fizer a sua, eu tenho certeza absoluta que ele faz a dele. Então, dentro dessa reflexão que a professora está deixando aí para vocês, vamos fazer uma pequena revisão. O que a gente viu na aula passada? Nós falamos dos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. Os fitoterápicos são aqueles medicamentos que o tratamento é à base de plantas, de vegetais. E, às vezes, algumas pessoas duvidam, né, como a professora falou na aula anterior, desse tipo de tratamento. Só que aí, uma reflexão. Como que se fazia quando não se tinha farmácia? Antes dos portugueses chegar aqui no Brasil e trazer as doenças, e junto com as doenças trazerem as boticas. Era feito através das plantas, das gorduras de animais. Mas a fitoterapia, especificamente, é através dos vegetais. Ou seja, e tem até alguns vegetais que eu comentei em aula, que eles são vegetais, eles são alimentos, e eles ainda são utilizados na fabricação de cosméticos, no caso dos extratos vegetais. Tem extrato vegetal que ele é alimento e ele é utilizado para fazer medicamento. Só relembrando que é muito importante que fitoterapia não é homeopatia. A fitoterapia é através de plantas. A homeopatia pode ser planta, pode ser animal, pode ser através da natureza, através de pedras, enfim. Falamos muito a respeito dessas diferenças da homeopatia. A fitoterapia, se você está doente, você vai tomar o seu chá, o seu medicamento, a sua cápsula, enfim, a sua pomada, você vai passar ali, é para poder combater o que você está sentindo. A homeopatia, não. A homeopatia é um tratamento que é feito não para acabar com o que você tem, com os sintomas, mas a homeopatia vai tratar a causa do que você tem, através, seja de vegetais, seja de animais, seja de gorduras ou ceras, enfim. O ramo da homeopatia é muito grande e extenso. Mas, se você ainda for com alguma dúvida a respeito, converse com o CRA, solicite ele a aula, assista novamente, envie o formulário para mim, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Falei também sobre o perigo da automedicação, que ao se automedicar, pode causar um agravamento na doença, se não souber a quantidade correta, a intoxicação, e ainda, não tomando antibiótico correto, vai causar ali a resistência, criar bactérias multiresistentes, ao ponto de tomar antibiótico, a Deus dará, chega uma hora que a pessoa pode vir a óbito por algo chamado choque séptico. A variação de medicamento de uma pessoa para outra, e ainda tem que entender o que é reação alérgica e o que é alergia. A automedicação tem tanto perigo que pode levar até mesmo à morte. Mas isso aí foi só um apanhado geral do que a professora falou na aula passada. Expliquei ali a respeito das tarjas. O que quer dizer um medicamento sem tarja? Tem medicamento que ele pode vir ali com 2 tarjas, a tarja amarela e a tarja vermelha. A amarela indica que é um medicamento genérico e a vermelha indica que aquele medicamento só pode ser vendido sob prescrição médica. Então, é muito interessante sobre esse assunto. E ainda a tarja preta. Quando a tarja... só uma coisa, quando a tarja é só vermelha, quer dizer que tem que ter receita médica. Mas quando essa tarja é preta, além da receita médica, tem que ter uma receita especial. E essa receita, ela é uma receita que é controlada pela vigilância sanitária. Seja ela amarela, seja ela azul, ou de 2 vias, ou branca de 2 vias, é a forma que nós identificamos
como é cada tipo de medicamento, ok? Hoje nós vamos falar da classe dos medicamentos especificamente para diabéticos. Diabético tipo 1 e diabético tipo 2 também. Porque a partir do momento que o cliente ele é diabetes tipo 2, ele toma lá o medicamento via oral. Hoje eu vou trazer a seguinte informação. Você está anotando aí? Anota o nome que eu vou passar para você. Um dos medicamentos mais vendidos, que ele faz parte do programa da farmácia popular, é o cloridrato de metformina. Esse medicamento, existe ele de 500 miligramas, existe ele de 800 miligramas, só que hoje eu não vou falar dele, estou só comentando que ele é realizado no tratamento de diabetes tipo 2. Mas o cliente que tem diabetes tipo 2, se ele não tomar o medicamento, não é só o medicamento não, mas se ele não tomar o medicamento, não fizer uma reeducação alimentar, não praticar atividade física, então não é só o tratamento, tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter o medicamento, tem que ter um conjunto de ações para que esse tratamento seja eficaz. Não fez, passa a tomar insulina também. Vamos entender um pouquinho? Essa imagem aqui que eu estou compartilhando com vocês, olha só, existem ali 3 tipos de insulinas que são diferentes. São diferentes na cor, são diferentes na ação dela. Mas eu vou contar primeiro uma história bem rapidinha para você entender ali. Primeiro, a história da insulina. A descoberta da insulina foi lá dia 27 de julho de 1921. Até essa data, quem tinha diabetes, morria de diabetes. Como? Não sabia que tinha. A pessoa entrava num processo de emagrecimento, no caso do diabetes tipo 1, a principal característica é a perca de peso. A pessoa ia emagrecendo, 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 chegava ao ponto que ela ficava caquética, ou seja, muito abaixo do peso, ela perdia massa muscular, porque quando o diabetes está descompensado, é como se fosse assim, grosseiramente falando, o corpo pega todas as energias e a força através de gorduras que tem no corpo e ocorre ali uma redução na massa muscular. Então, essa descoberta foi feita por Frederick Bantkin. Olha que nome difícil, hein? Ele recebeu um prêmio Nobel na época. Virou até um livro para milhares de pessoas, né? Sobre o sofrimento. E até o dia de hoje, esse método, ele é eficiente no controle de diabetes. Ou seja, o uso da insulina. Então, só compreendendo aí, ó, existe a insulina tipo 1. O diabetes tipo 1. O que seria essa insulina? A insulina, anota aí, é um hormônio que é produzido aonde? Lá no pâncreas. Pâncreas é aquele órgão lá que a professora falou com vocês, lá no sistema digestório. Então, anexo ao sistema digestório tem quem? O fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. O pâncreas, ele é uma glândula. Ele participa do processo digestório, mas ele participa também na parte de metabolização de glicose. Como que eu vou explicar isso para você? Ó, um carro, para ele poder andar, ele precisa de gasolina, correto? Se ele for flex, ele precisa de álcool, enfim. Nós, para poder a gente ter força para fazer as atividades do nosso dia a dia, nós precisamos de glicose. E a glicose, como é que nós absorvemos ela no sangue? Através dos alimentos. Só que tem um detalhe. Quando a pessoa tem diabetes, ou seja, quando o pâncreas dela, no tipo 1, não produz nada, é como se fosse assim, ó. Esse hormônio, ele ajuda a glicose a andar no corpo. A insulina, para que você tenha força, tem que estar a glicose, ou seja, açúcar e a insulina junto. Eu tentei explicar de uma forma bem simples para você entender que se o pâncreas não produz insulina, vai ficar com muito açúcar no sangue, correto? Então, tem diferença do diabetes tipo 1 para tipo 2? Se você estiver anotando, anota aí. Primeiro, a característica do diabetes tipo 1 é dado na infância. Infância ou adolescência. De repente, o adolescente ele começa a emagrecer muito ali, e aí a família acha que é porque está crescendo. Na verdade, às vezes é o corpo emitindo sinais que alguma coisa não está bem. Esse adolescente sente muito cansaço, muita sonolência, apatia. E aí, e no tipo 2, como é que é? O tipo 2 já é na fase adulta. Vamos supor, principalmente depois dos 35 anos, a pessoa começa a aumentar de peso. Então, antes, na tipo 1,
é perca de peso. Na tipo 2, é aumento de peso. Então, essa é a diferença principal. Vamos lá, então. Por que eu preciso primeiro falar sobre isso? Para que você entenda, para você entender que o cliente que usa insulina, ele vai fazer de uma forma manual aquilo que o nosso corpo faz naturalmente. Então, característica lá, não tem a produção desse hormônio. O pâncreas não consegue fabricar. Lá dentro do pâncreas tem uma célula que ela destrói outras células, é o próprio corpo. A doença autoimune é o corpo destruindo células do corpo. Ou seja, a função da insulina principal ali é fazer com que o açúcar saia da corrente sanguínea e entre nas células. Bom, novamente, como que eu vou conseguir entender isso? No tipo 1, ele precisa da insulina, senão o cliente, ele passa ali uma semana, não vai chegar uma semana não, um dia, 2, ele vai entrar em coma. Ele não vai conseguir. Ou seja, o carro dele vai estar com muito combustível circulando na corrente sanguínea. Já no tipo 2, ele vai começar a aumentar o peso dele. Aumenta, ou por sedentarismo, ou porque está envelhecendo, não pratica atividade física, excesso de estresse, má alimentação. Tem vários tipos que acontecem de deficiências dentro ali do organismo. Como assim? No tipo 2, tem caso que é porque o pâncreas da pessoa começa a ter resistência à insulina. Ou seja, ele tem, dentro do nosso pâncreas ali, dentro da nossa célula, ela tem várias células, vários componentes. Quando isso está com essa resistência, alguma dessas células estão falhando. Agora, correto? Conseguiu entender? Agora vamos lá. Insulina. Os tipos de insulina, como que eu vou saber diferenciar, professora? Se eu sou um atendente de farmácia e eu estou ali vendendo para o meu cliente, é o primeiro contato com as insulinas. Bom, em primeiro momento, você tem que entender que cada uma tem uma ação diferenciada. Bom, o que mais que eu quero que você entenda? Que a principal característica ali, além de ser a velocidade dela, é a farmacocinética. Farmaco, quer dizer, esse medicamento. Cinética é o movimento desse fármaco dentro do organismo. Ou seja, a ação dele. Quanto tempo que ele dura. Ok? As insulinas, elas podem ser de origem humana. O que isso quer dizer? É extraído através do pâncreas do boi, do porco. E tem insulinas que são chamadas sintéticas. Bom, resumindo, vamos anotar aí? O que é uma insulina ultra rápida? Vou dar um exemplo de alguns nomes aí que você pode anotar. Lispro, asparte e glulisina. Quando você ver algum desses três nomes, lispro, asparte ou glulisina, quer dizer que essa insulina ela é muito rápida. Essa insulina serve quando aquele cliente que eu mencionei para você, ele vai comer. Toda vez que ele for comer, ele precisa fazer essa insulina. E essa insulina é ultra rápida. O cliente fez, pasmem vocês, questão de 15 minutos já faz efeito. Então, o cliente não pode fazer essa insulina se ela não for próxima a uma refeição. Ele só vai fazer esse medicamento se não for próximo a uma refeição, só se for sob orientação médica. Como assim? Normalmente, quando o tratamento está sendo feito de uma forma eficaz, o cliente ele está num controle, chama controle glicêmico, ou seja, toda vez ele faz o destro. Destro é o nome do teste que é feito naquele aparelhinho que nós fizemos lá naquela aula prática, lá no projeto do atendente. Fizemos um projeto de primeiros socorros. Nós fizemos o quê? O teste de glicemia. O teste de glicemia é para saber como que está a quantidade de açúcar circulando aqui, ó, nos capilares. Então, essa insulina aqui, outra característica dela é que ela é límpida, ou seja, você vê que ela é transparente. Então,
O paciente fez essa insulina para ele poder fazer o quê? Para ele poder comer. Só repetindo novamente. Lispro, que ele é uma log. Quando você vê uma log aqui, é como se fosse uma marca de um laboratório. Asparte, que é da Novo Rapid, e a glucosina, que é da Aprida. Então, o que você precisa saber dela? Que esse tipo de insulina, ela é análoga, ou seja, ela é sintética. Ela não é de origem humana, ela é sintética, ela é fabricada em laboratório. Ou seja, 15 minutos depois que fez, começa a ação. Ela dura de 2 a 4 horas no corpo. Depois disso, já não tem mais restícios dessa insulina. Então, insulina Lispro é uma insulina ultra rápida, curta duração, de cor transparente. 10 a 15 minutos após o cliente fazer, ela já começou a fazer o quê? A ação dela. 3, no máximo, 4 horas depois, ela já não tem mais ação nenhuma. Ou seja, ela é para fazer ação exatamente entre uma refeição e outra. Outro exemplo de insulina, a que eu falei da Lispro ali, ela é ultra rápida. Essa que eu vou falar agora, ela chama-se insulina regular. Qual que é a diferença? Ela é rápida. A outra é ultra rápida. A outra ela é uma insulina sintética, ela é fabricada em laboratório. Essa outra é fabricada em laboratório também, porém, ela é conhecida como uma insulina o quê? Humana. Ela chama-se insulina regular. Insulina regular é a ação que ela faz. Mas qual o laboratório que vende ela? Novo Rapid, a Humolin, a Novolin. Toda vez que você conseguir constatar a letra R, que é o principal, quer dizer que é uma insulina regular. Sabe qual a diferença? A outra, 15 minutos após o cliente fazer, ele tem que comer. A regular, não. Ela não é ultra rápida, ela é rápida, 30 minutos. Então, se você vai orientar para o cliente que, se ele for utilizar essa insulina, ele vai fazer 30 minutos antes das principais refeições. Café da manhã, almoço, jantar. Geralmente, o tratamento lá é 3 vezes durante o dia. Mas não pode fazer essa insulina por conta própria. É conforme prescrição médica, tá? A característica dela, também ela tem cor límpida, ou seja, é mais transparente. Certo? O que é importante saber sobre a insulina regular? Essa insulina também, ela é cristalina, ou seja, o cliente consegue identificar que a regular e a Lispro, elas são transparentes, ok? Ela é humana ou animal. A via de administração é aquela via que a professora explicou na aula, região de tecido subcutâneo, ou seja, aqui, ó, aonde dá tchauzinho, 2 dedos acima e abaixo do umbigo. Não pode ser feito insulina próxima ao umbigo. E pode fazer na região vasolateral da coxa. Essas são as regiões de aplicação de ambas insulinas, seja Lispro, seja uma log, seja a regular. Agora, eu vou explicar para você aqui, só relembrando, que essa insulina também, só que ela fica um pouquinho mais tempo no organismo. A Lispro, 4, 5 horas já não tem mais nada. Ela pode durar até 6 horas no organismo, tá? Ou seja, o pico de ação dela é diferente. Continuando ainda, existe uma outra chamada NPH. O que é essa NPH? Ela é uma insulina de ação lenta. A ação dela é uma ação intermediária. Não é rápida, não é ultra rápida e ela é lenta. Ela é uma ação que ela pode ficar, olha, ela vem com o nome de NPH. Quais são os laboratórios? Novolin, Humolin, Insulatarde, tem ela também lenta, na Humolin, Novolin L, ou seja, você lembrando que o nome dela é NPH. Ela também é uma insulina humana. O que isso quer dizer?
ela é uma insulina que ela foi criada desde muitos anos atrás. Foi uma das primeiras insulinas que foi uma mistura que foi feita lá no laboratório da insulina regular com uma outra proteína. Para quê? Ela pode também ser de origem animal ou humana. Também é subcutânea. Ela deve ser feito, olhado com muito carinho, que ela dura até 18 horas no organismo. É o médico, mais uma vez repetindo, que indica quantas vezes por dia que o cliente faz esse medicamento. A NPH, só relembrando, normalmente, de acordo com o tratamento, ela é aplicada de 1 a 3 vezes por dia, de acordo com a necessidade de cada pessoa, de cada idade. Isso aí, quanto atendente, você não fique preocupado. O que você tem que saber diferenciar é a cor dela. Regular e transparente. A NPH é uma insulina leitosa, ou seja, ela é mais grossa, ela é mais densa. Ao comparar, na próxima aula, agora é hora que a gente retornar, a professora vai mostrar para vocês assim a imagem, para você diferenciar ali da NPH para regular, tá? Existe uma insulina chamada Detanir. Tem a Detanir, a deglutega ou glargina, ou ainda a Lantus. Todos esses nomes que eu estou passando aqui com vocês, se vocês quiserem, é só vocês solicitarem, que a professora compartilha com vocês lá no grupo, para que você saiba que se você for trabalhar numa farmácia hospitalar, ou se você for trabalhar numa farmácia convencional, ou na farmácia de postinho de saúde, lá no postinho de saúde é muito comum ter a NPH e a regular. Elas são medicamentos que são fornecidos para os clientes que têm acompanhamento nas unidades básicas de saúde, tá? Essas que eu estou trazendo agora são insulinas de ação ultralenta. Um exemplo, a Lantus, ela dura até 24 horas dentro do organismo. O que isso quer dizer? Teve casos dessa Lantus não durar só 24, durar até 30 horas dentro do organismo do cliente. Então, assim, ao invés de ser como a NPH, o cliente fica sendo picado lá 3 vezes ao dia, o médico vai fazer uma avaliação, que cada caso é um caso, ele vai ser picado apenas uma vez. Então, essa insulina, ela chama insulina basal. Ela é aplicada uma vez só durante o dia. A outra não, a NPH são 3 vezes, tá? Ainda relembrando que essa insulina de ação ultralenta, o início da ação dela após aplicada começa após 5 horas. E ele dura até 30 horas no organismo. O que é interessante você saber? Se essa duração ali de 24 até 30 horas, quer dizer que é uma insulina de última geração. Foi uma das últimas, assim, como se disse assim, ela é cara, o custo dela é alto. Ela não é fornecida pelas unidades básicas de saúde. Ela é fornecida em caso de processo judicial via farmácia especial. Em uma outra aula eu falo sobre esse assunto. Então, observe essa imagem aqui. Observou? Maria Alzira, conseguiu observar bem essa imagem que a professora está mostrando aqui para você? Está dando para você ver a diferença entre essa insulina e essa? Sim, professora. O que você conseguiu observar ali? Não parece que as duas são exatamente iguais? Sim, parece que é a mesma. Parece que é a mesma. Você sabia que há muito problema em relação a isso? Essa insulina regular e essa insulina NPH é a que são fornecida pela unidade básica de saúde. E é muito complicado que a maioria das pessoas que usam essa insulina são idosos. Você vê que a embalagem não muda? E olha o tamanho da letrinha, vem bem pequenininho aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês agora na próxima aula, na hora que a gente retornar, eu vou mostrar a imagem para você ver as canetas. É muito fácil errar. Tem que estar muito atento, igual eu estou falando aqui na aula, a ver a sigla NPH irregular, porque a ação da NPH é 1, é lento, e a regular é rápida. Ó, o que diferencia? A regular é transparente.
A NPH, ela é leitosa, entendeu? E isso dá para diferenciar pelo aspecto da insulina. Olha aqui. Não parece a mesma? Parece. Aonde que você está conseguindo ver a diferença de uma e da outra, Maria Alzira? Não, tá bem pequenininha a letra, professora. Você percebeu que a imagem aqui teve que aproximar a imagem? Você imagina um idoso que faz o seu tratamento que não consegue enxergar bem. Não é muito fácil ele errar essa medicação? Verdade. Então, o atendente de farmácia ele tem um papel fundamental em ajudar esse cliente a identificar. Se for preciso, pegue uma caneta preta, uma caneta vermelha e coloca um R bem grandão. Explica para ele, ó, esse daqui é quando o senhor for comer. Essa outra aqui, coloca um N, um P e um H. A insulina NPH, as doses dela costumam ser altas. A regular, não. É questão de 4 doses, 6 doses. E se trocar aqui, se trocar a regular, fazer uma alta fazer uma dose muito alta, pode fazer com que a pessoa entre até em coma. É um negócio muito sério. Eu falo muito que a insulina é uma coisa muito séria. Então, o que é importante saber? Que a NPH, antes de utilizar, tem que ser feito movimentos circulares. Não é mexer, não é bater. Para quê? Para que o resíduo que fica no fundo da insulina possa se misturar. A regular não há uma necessidade disso, mas a NPH precisa, tá? Então, até agora, a professora falou sobre os tipos de insulina. Lispro, regular, ou seja, insulinas de ação rápida, são insulinas para se alimentar, e NPH e Lantus. A NPH, ação lenta, e a Lantus, ação ultralenta. Recomendações aqui são os locais de aplicação, que é o abdômen, coxa, antebraço, a região aqui da nádega. E, principalmente, evitar a aplicação várias vezes no mesmo local. Essa é uma orientação que eu quero que você escreva aí, coloca até estrelinha pisca-pisca assim em volta. Por quê? Se ficar fazendo muitas vezes no mesmo lugar, pode dar algo chamado lipodistrofia, ou seja, há uma alteração no tecido subcutâneo ali e pode ser muito prejudicial, porque chega uma hora que a insulina não é mais absorvida. Então, pensando nisso, essa lipodistrofia é uma espécie de um acúmulo de gordura no local inadequado. A insulina, há uma dificuldade na absorção dela, e aí o cliente não pode ficar fazendo sempre no mesmo lugar. Como prevenir? Revezar o local de aplicação, ok? Isso é uma orientação fundamental que tem que dar para o cliente. Estamos aqui encerrando, então. Só relembrando que o mais importante sobre a insulina é a velocidade de ação. Daqui a pouco nós vamos retornar falando das classes dos medicamentos. Se nesses 10 minutinhos de intervalo até começar a próxima aula, vamos beber uma água, vamos pensar um pouquinho. E, Maria Alzira, ficou com alguma dúvida até agora sobre essas informações que a professora passou sobre as insulinas? Não, professor. Não? Você ficou... Só daquele remédio especial. Oi? Só do remédio especial. Gostaria de saber se ele pertence à farmácia de alto custo, no caso. Isso, vamos falar sobre isso então daqui a pouco, quando a gente voltar falando de classes de medicamentos, combinado? Então, daqui a pouquinho, a professora já enviou o segundo convite.